Vendo credibilidade acima de tudo. Agora são 7h04. Muito bom dia. Está no ar a edição do Jornal da Manhã para todo o Planalto Norte Catarinense e também sul do Paraná. Vamos atualizar aqui, é claro, os números quanto ao coronavírus. Os números para a nossa região mostram que atualmente, nos casos que estão sendo tratados, Porto União tem mais casos ativos do que União da Vitória. Falando no Planalto Norte Catarinense, a partir de hoje, quarta-feira, novas medidas restritivas estarão acontecendo em Canoinhas, Três Barras e municípios então desta região, devido ao aumento do número de casos. Em menos de 24 horas, nesta semana, já foram 3 mortes ocorridas lá no hospital de Canoinhas. Temos também detalhes para um grave acidente ocorrido no dia de ontem, envolvendo um carro da Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Eliseu Mibach falará sobre esse assunto. E ainda hoje eu trago aqui a segunda parte da matéria especial com o Dr. Serrano, médico ginecologista obstetra, falando sobre gravidez em tempos de coronavírus. É o Jornal da Manhã, que está começando agora. E claro, começando sempre pela previsão do tempo. Ontem tivemos em alguns municípios da região, vou citar aqui, por exemplo, Paulo Frontin, mas tivemos outros onde a chuva veio acompanhada de granizo. O mesmo não aconteceu em União da Vitória, aonde choveu cerca de 8,6 milímetros, então, nas últimas 24 horas aqui no município. E o CIMEPAR, segundo a informação atualizada, diz que hoje já não chove, mas o sol também não deve aparecer. Vamos ficar com bastante nebulosidade, pelo menos até a próxima sexta-feira. Com isso, a temperatura não deve subir muito. Hoje as temperaturas ficam entre 10 de mínima e apenas 14 graus de máxima. Para o final de semana, a partir de sábado, o sol volta a aparecer e os termômetros também registrando temperaturas um pouco mais elevadas. Segundo também o CIMEPAR, pelo radar aqui até a próxima semana, então vamos aqui até em meados do dia 7, sexta-feira que vem, não há registro de novas pancadas de chuvas, segundo, claro, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Condição essa que pode mudar com o passar dos dias. Neste momento, temos 10 graus e 6 décimos de temperatura e o nível do Rio Iguaçu, 1,66 m. 7,7. A primeira informação que trazemos aqui nesta edição é quanto a um acidente ocorrido no dia de ontem, por volta das 6 horas, na região do município de Três Barras, na BR-280. Um veículo sandeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Porto União estava levando, então, pacientes para tratamento em outro município, o chamado TFD, quando acabou, então, saindo de pista e batendo violentamente contra uma árvore. As 3 pessoas que estavam no interior do veículo foram hospitalizadas, nenhuma corre risco de vida ou de óbito, Mas o prefeito Eliseu Mibach, assim que soube deste fato, claro, imediatamente prestou a assistência aí a todas as famílias dos envolvidos, tanto do profissional, do motorista que atua no município, quanto, é claro, das vítimas que ali estavam junto com ele, estavam indo fazer um tratamento médico, e ele, então, emitiu aqui um comunicado. Você acompanha, então, as palavras do prefeito Eliseu sobre esse acidente que aconteceu no dia de ontem envolvendo um carro da saúde do município. Com muita tristeza que a gente comunica, notícias ruins. Infelizmente, um veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto União teve um acidente lá entre Três Barras e Mafra, mais uma vez, viajando a Blumenau. Nossos veículos estão todos os dias na estrada, todos os dias levando pacientes. Infelizmente, a saúde de Santa Catarina está em cima de 4 rodas. E nós não temos o que fazer, e sim transportar esses pacientes para cima e para baixo. Ora é Joinville, ora é Blumenau, ora é Florianópolis, ora é Mafra, Caçador, Santa Cecília e todos os cantos do estado catarinense. E nossos veículos estão sujeitos a um acidente a qualquer hora que passe. Infelizmente aconteceu, mas graças a Deus os pacientes que estavam sendo transportados estão bem, o motorista está bem.
O veículo tem seguro total, o município vai ser ressarcido dos valores, mas infelizmente os acidentes acontecem, mas infelizmente mesmo é a saúde do estado de Santa Catarina, de tantas pessoas aguardando por procedimentos médicos fora da nossa cidade, e isso nos entristece muito saber que o governo do estado, infelizmente, não tem agido de uma forma coesa com relação à saúde pública do estado de Santa Catarina. Mas vamos continuar trabalhando, graças a Deus o menos mal aconteceu, e vamos licitar veículos novos. Nós sempre temos carros novos na estrada, sempre veículos 0 quilômetro praticamente, transportando os pacientes, Santa Catarina fora, e vamos continuar fazendo dessa forma, porque, infelizmente, é isso que o Estado catarinense nos proporciona com relação à saúde. É uma notícia triste, é lamentável, mas que acidentes acontecem e todos estão sujeitos a passar por uma tristeza desse tamanho. Um grande abraço a todos e muito obrigado. 7h10. E vamos atualizar, é claro, os números quanto ao Covid-19 aqui pela nossa região, tanto a região sul do Paraná quanto o Planalto Norte Catarinense. O município de Matos Costa, que era o único agora aqui nessa micro-região, que não tinha casos confirmados, nesta semana, ainda na segunda-feira, confirmou seu primeiro caso de Covid-19. Mas ficou entre os 5 últimos municípios, digamos assim, do estado de Santa Catarina a registrar casos. Depois de 4 meses do início da pandemia, sitiado literalmente de municípios com casos ativos, o município não é nenhuma ilha, acabou então tendo uma pessoa infectada, a pessoa passa bem. Agora a atualização das últimas 24 horas, União da Vitória. Neste exato momento temos 25 pessoas que estão com Covid e isoladas. Por outro lado, 163 pessoas que tiveram a doença estão curadas. Então, tivemos um novo caso e, por outro lado, 5 pessoas curadas. O município registra 2 óbitos, total de casos registrados até hoje, 190 casos. Ainda temos 162 casos suspeitos e o município já registrou 1.239 testes feitos. O município de Porto União atualmente tem mais casos ativos do que União da Vitória. Pessoas que estão em tratamento nesse momento em Porto União são 35. Por outro lado, temos 44 pessoas já curadas e um óbito. Total de casos confirmados, 80. Ainda temos 9 casos suspeitos em Porto União e outros 964 testes que deram negativo, contando tanto rede pública quanto particular. Pela região, lá em Bituruna, até hoje tivemos 39 casos da doença, os 39 já curados, então não há casos ativos nesse momento, e há 4 casos aguardando o resultado de exame, tratados então como suspeitos. Em Porto Vitória, temos 11 pessoas que estão com Covid e estão em tratamento, e outros 2 pacientes que já estão curados. E ainda há 11 casos suspeitos no município. O município de Cruz Machado, atualizando os dados por lá, no total de casos confirmados são 17, sendo 1 ainda em tratamento, outros 15 já curados e 1 óbito. E há 3 casos suspeitos. General Carneiro, o município conta com 26 casos, destes 23 já curados, restando 3 ainda em tratamento e, é claro, 2 óbitos, infelizmente. Um detalhe só, que a Secretaria Municipal de Saúde lá de General Carneiro emitiu uma nota no início da noite. A nota diz o seguinte: a Secretaria de Saúde de General Carneiro informou na noite desta terça-feira que os exames realizados na rede privada precisam ser validados pelo Estado. Diante disso, está aguardando um retorno oficial da Regional de Saúde quanto à divulgação dos resultados do boletim epidemiológico municipal, né? Então, segundo as informações, mesmo que esses pacientes da rede privada que tenham já confirmado o Covid-19, eles estão sendo assistidos, claro, pela Secretaria Municipal, mas ainda precisa dar, digamos, uma homologação do Estado para poder validar esses dados. São Mateus do Sul, no total de casos confirmados são 127,
Destes, 104 já curados, 3 óbitos por Covid lá em São Mateus do Sul. Em investigação temos 65. Planalto Norte Catarinense, 3 barras. Ao todo, 286 casos, destes 270 já curados e ainda há 14 suspeitos. Para Canoinhas, ao todo são 253 casos confirmados, 189 já curados e 64 que ainda estão em isolamento. E depois do intervalo, eu vou trazer aqui uma matéria especial para essa região do Planalto Norte Catarinense, que a partir de hoje, quarta-feira, começa um novo decreto, um fechamento lá de várias atividades pelo período de 14 dias. Depois do intervalo, eu trago aqui o prefeito de Canoinhas, Beto Passos, falando sobre as novas medidas restritivas. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã, trazendo aqui informações para o Planalto Norte Catarinense. Nesta semana, lá no hospital do município de Canoinhas, que acaba atendendo também pacientes de 3 barras, tivemos em menos de 24 horas 3 óbitos, 2 moradores de Canoinhas e um morador de 3 barras. E com o número elevado de casos ativos e agora também de óbitos, a partir de hoje, medidas mais restritivas estarão entrando em vigor. Houve uma importante reunião ainda na segunda-feira, envolvendo aqui prefeitos desta região e também Ministério Público, os setores voltados então para a questão da saúde pública. Estarão então participando destas medidas restritivas os municípios de Canoinhas, 3 Barras, Major Vieira e Bela Vista do Toldo.
Quais são essas medidas restritivas? Quem nos conta é o prefeito de Canoinhas, senhor Beto Passos. Eu gostaria de ler o que ficou decretado, que vai ser publicado a partir de quarta-feira, 18 horas, considerando o significativo aumento do número de casos de contaminação pelo coronavírus. Então, suspensão de atividades. No artigo 1º, ficam suspensas pelo período de 14 dias, a partir do dia 29 de julho de 2020, as seguintes atividades: eventos e as competições esportivas e atividades coletivas de iniciativa pública e privada, tais como pesca, futebol, boliche, vôlei, bocha, sinuca, baralho, basquete, entre outras atividades. Cinemas, galerias, teatros, casas noturnas, museus, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos que impliquem em reunião de público. Ficam suspensas as festas populares até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, como nós sabemos que as comunidades da nossa região se preparam com antecedência no planejamento para a realização das festas, inclusive para a contratação de bandas e grupos musicais, já adiantamos, então, em comum acordo com toda a região, que as festas populares estão cessadas até o dia 31 de dezembro de 2020, sendo que as promoções, canjas, pastéis e outros eventos devem ser apenas no modelo de retirada do balcão da realização. Ficam suspensas as atividades de academias ao ar livre também por 14 dias. Fica proibida a realização de eventos públicos e privados como festas, aniversários, casamentos, jogos, celebrações religiosas e demais confraternizações. Fica proibida a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças, aqui no caso de Canoinhas, o Largo do Centenário, rios e beira de rios, com intuito de pesca e atividades esportivas e atividades afins, importando em aglomeração, violando emitidas pelas normas técnicas municipais. Ficam suspensas as aulas presenciais do ensino público e privado por tempo indeterminado. Nós, pelo que estamos acompanhando do sistema público de saúde, pouco provável que nós poderemos retornar às aulas ainda neste ano. No artigo 4º, fica autorizado o funcionamento de bares, lanchonetes, a partir das 8 horas da manhã e até às 18 horas, sendo vedado o consumo no local e fechado aos sábados e domingos. Então, bares e lanchonetes poderão funcionar de 8 horas da manhã às 18 horas, para as pessoas apanharem os seus produtos e levar para suas residências, não podendo haver aglomeração nesses espaços. Da adoção de medidas sanitárias preventivas nos estabelecimentos comerciais e serviços que especifica: fica determinado o isolamento compulsório de idosos acima de 60 anos, permitindo somente a saída para serviços essenciais, consultas, farmácias e supermercados. No artigo 4º, os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios em funcionamento no município devem observar, pelo período de 14 dias, a contar do dia 29 de julho de 2020, as seguintes restrições e adequações: hipermercados, supermercados, mercados e mercearias e afins. Limitação da entrada e circulação interna de no máximo 50% da capacidade total, cumprindo ao estabelecimento a fiscalização da entrada de seus clientes, bem como também de seus colaboradores. Limitação de acesso e entrada de clientes correspondente a uma pessoa por entidade familiar, não devendo ficar os demais circulando nas áreas externas do estabelecimento. Proibição de acesso de menores de 12 anos também nos supermercados e afins. Fechamento dos supermercados aos domingos para desinfecção, de acordo com a portaria 349/2020 da Visa.
Restaurantes e pizzarias poderão disponibilizar atendimento à la carte e a buffet até às 20 horas, observadas as normas sanitárias vigentes e, após este horário, o serviço ficará restringido à retirada no balcão ou teleentrega. Funcionamento e entrega de pedidos no balcão poderão ser realizados até às 20 horas e, após esse horário, somente através de serviço de teleentrega. Parágrafo único. Concomitantemente às medidas que mencionei, as atividades expostas nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º deverão observar as diretrizes sanitárias estabelecidas pelo Estado de Santa Catarina, Covid-19, diretrizes sanitárias, a alimentação, bem como a orientação dos clientes de que deverão permanecer de máscara enquanto não estiverem fazendo o consumo. Responsabilização pela fiscalização. Artigo 8º. A fiscalização do presente decreto será promovida pelo Poder Público Municipal através de seus servidores, especialmente designados para tal finalidade, podendo ainda valer-se do apoio, do auxílio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros Militar. Das penalizações. Artigo 9º. A atuação da fiscalização municipal se pautará na seguinte conduta diante dos estabelecimentos que não cumpram as disposições de posturas sanitárias de combate à propagação do novo coronavírus, previstas nos atos normativos municipais e estaduais. Primeiro, teremos a orientação emitida por notificação. Segundo, multa de R$ 250 caso não atendidas as orientações. Multa de R$ 500 para caso de reincidência, estes para estabelecimentos comerciais. Interdição do local pelo prazo de 10 dias em caso de reincidência da conduta. Cassação de licença de funcionamento também, se persistir tal equívoco. Ainda não ficou aqui contido, mas nós vamos estar complementando a multa também para as pessoas que não usarem máscaras. Também automaticamente será colocado. Em caso de aplicação de penalidade, a fiscalização municipal expedirá relatório circunstanciado, procedendo seu encaminhamento à Promotoria de Justiça para verificação da hipótese de incidência de crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Artigo 10º. Todo cidadão tem o dever de cumprir e fiscalizar as restrições e condições do presente decreto, conscientizando-se da necessidade da higienização necessária, do distanciamento social, da utilização das máscaras de proteção, além de outras medidas que forem necessárias para a contenção e erradicação do novo coronavírus, podendo fazer denúncia diretamente à ouvidoria de cada município pelo endereço eletrônico ou pelo telefone dos municípios que vão fazer a publicação do decreto no dia de quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, às 18 horas. Então tá aí, esse decreto entra em vigor a partir das 18 horas de hoje, então para essa região de Canoinhas, 3 Barras, Major Vieira e Bela Vista. Porto União e Irinópolis não fazem parte desse decreto, porque é um decreto ali de municípios, municípios ali com divisa seca, assim como usando o exemplo que Porto União e União da Vitória, né? Por isso que lá também fizeram então esse decreto em conjunto, mas decretos municipais, não estaduais. Com isso, não são válidos aqui para Porto União, só para deixar bem claro. 7h28, vamos informações direto com a capital Curitiba. Sérgio Aguiar, muito bom dia. Quais são os principais assuntos desta quarta-feira? Olá, Thiago. Bom dia a você, os ouvintes da Jovem Pan. Ótima quarta. Começo com tempo e temperatura aqui em Curitiba. Neste momento, 11 graus, manhã nublada e chuvosa, com previsão de mínima 7 e máxima 14 graus, conforme o CIMEPAR. E o governador Ratinho Júnior assinou ontem, durante ato simbólico por videoconferência, o termo de confidencialidade com a empresa estatal chinesa Sinopharm, que possibilitará a realização da terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus no Paraná. A expectativa é que o processo possa começar no mês que vem.
Atualmente, com 15 mil voluntários, apenas os Emirados Árabes Unidos participam da experiência iniciada neste mês. Além de passar a integrar o processo de testagem, o acordo garante ao Paraná o acesso ao resultado das 2 primeiras fases da testagem. O governador Ratinho Júnior destacou que este é um passo muito importante para a busca de uma solução para o coronavírus. Nosso segundo destaque é sobre o calendário de pagamento do licenciamento veicular 2020, que começa neste sábado. Este ano, o Detran Paraná não emitirá a carta de aviso aos proprietários de veículos por medida de economia. O prazo para pagamento do licenciamento de veículo é de acordo com o final das placas. Veículos com placas finais 1 e 2 devem ter o licenciamento quitado em agosto. Placas finais 3, 4 e 5, vencimento em setembro. Final 6, 7 e 8 em outubro e placas com final 9 e 0, o prazo em novembro. A guia de recolhimento pode ser emitida por meio do portal do Detran, no valor de R$ 86,50 para todos os veículos, e poderá ser paga nos caixas eletrônicos ou pelo Internet Banking do Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bancob, Cicobi e Rendimento. Aí, Tiago, os destaques da quarta-feira, que traga você e tudo da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um grande abraço. Agora são 7 horas mais 31 minutos e depois do intervalo, aqui no Jornal da Manhã, tem matéria especial. A segunda parte da entrevista com o Dr. Serrano, médico ginecologista, falando sobre gravidez em momento de coronavírus. Se a grávida estiver com a doença, como ela procede? Você vai saber já já todos os detalhes dessa importante entrevista. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7h34, de volta com o Jornal da Manhã. Destaco aqui a segunda parte da entrevista com o médico obstetra e também ginecologista, Dr. Serrano. O nosso assunto de hoje, vamos dar continuidade numa segunda parte desta entrevista, é sobre o momento que estamos vivendo, de coronavírus, muitos casos de Covid pela região, mas e no caso da grávida? Quais são os riscos que podem acometer tanto a grávida quanto o bebê? São muitas as dúvidas que pairam no ar. E para sanar essas dúvidas, claro, a gente traz aqui o Dr. Serrano, especialista no assunto. Acompanhe hoje a primeira parte da entrevista. Bom, doutor Serrano, temos aí agora um vírus novo, que é o Covid-19. Ainda pouca coisa se sabe sobre ele, ainda a comunidade médica, cientista, trabalha em busca de uma vacina, mas na sua área, principalmente na questão aí da obstetrícia, relacionados ao Covid-19. Muitas mulheres gestantes nesse momento, ou que pretendem aí então realizar o sonho de serem mães, ficam um pouco receiosas quanto a esse momento da Covid-19. O que podemos falar até o presente momento sobre gestação e Covid-19? Olha, como você falou muito bem, hoje em dia as informações têm mudado de maneira assim semanal, mensal em relação ao tema. A coisa importante que tem que ser dita em relação à gravidez e que provoca muita preocupação, na realidade, nessas gestantes, é o risco de contaminação. Então, assim, o primeiro ponto importante é dizer que a grávida, ou aquela mulher que teve neném há pouco tempo, não tem mais risco de pegar a doença. Então, isso parece ser muito similar a quem não está grávido. Por outro lado, se a gente pegar as pacientes que têm a doença, ou seja, pegaram a doença na gravidez, a grande preocupação é, será que esse nenenzinho pode eventualmente ser contaminado na gravidez? Há uma certa dúvida sobre isso, que paira. Alguns trabalhos têm dito que não é verdade. Isso de março, mais ou menos, nas publicações, um jornal americano de medicina tem dito que talvez não haja esse risco. Já um trabalho que foi publicado agora, recentemente, ficou em dúvida. E então, o melhor posicionamento das pessoas é pensar assim, não há nada que me diga que há chance de ter contaminação, mas também não há nada do contrário. Provavelmente o que vai acontecer no futuro, é uma impressão pessoal, é que haja uma maior chance desses nenês serem contaminados mesmo pelas mães. Mas isso aí vai ficar meio para o futuro, na realidade, né? Isso é importante. Realmente. E até muitos são a favor, outros contra os medicamentos utilizados até o presente momento, para o combate ao Covid-19. Aí, no momento, o que mais se tem notícias, o uso da hidroxicloroquina, também na combinação com a azitromicina. Na questão da gestante, ela pode tomar esse tipo de medicamento? Não há riscos para o feto? Olha, essa é uma grande confusão até hoje em dia, que envolve uma série de repercussões em relação ao tratar ou não tratar. Não sabe bem nem se a pessoa que não está grávida pode usar ou não pode usar. Então, algumas sociedades internacionais não têm recomendado o uso da hidroxicloroquina. Então, até o momento, há uma dúvida se realmente a medicação funciona ou não funciona. Por uma série de motivos que não vale a pena discutir aqui, mas em relação à gravidez, a Febrasgo, que é a nossa sociedade de ginecologia brasileira, a maior entidade nossa que nos representa, indica que não há indicação de uso da hidroxicloroquina na gravidez. A azitromicina pode ser utilizada, mas em relação à hidroxicloroquina não há essa indicação, Existe uma série de alguns riscos para o nenê. Se a gente for dosar a quantidade de medicação existente na mãe, no sangue materno e no nenê, essa dosagem sérica ela é muito similar no neném e na mãe, então pode haver uma toxicidade. E lembrar que ainda não há uma evidência clara sobre o uso ou não. Alguns trabalhos agora, nas últimas 2 semanas, têm falado que talvez essa medicação não funcione. Também é uma coisa que vai ficar para o futuro. Se a gente for pensar bem, o relato da doença lá em Wuhan, quando começou tudo, a gente fala em setembro, então a gente não tem nem um ano ainda. Um ano em medicina é praticamente uma semana, se a gente for pensar em resultados positivos para dizer se alguma coisa é verdade ou não é verdade. Então fica um pouco mais complexo, mas em princípio, a rigor,
não há indicação e também não há necessidade. Né? Até essa questão, né, de medicamentos, a gente sempre quando pega uma bula de qualquer remédio, todas elas têm lá, né, em caso de gravidez, consulte seu médico, se ela pode ou não tomar esse tipo de medicamento. Com isso, muita gente fala que a grávida ela faz parte de um grupo mais de risco, né? Devido a essas questões, ela fica a tomar medicamentos para prejudicar a ela e principalmente o seu bebê. Na questão do Covid, a grávida realmente ela faz parte, digamos, do grupo de risco? Uma coisa é grupo de risco para contágio. Parece ser que a grávida não é maior, não tem maior chance de ter contágio. Mas, no entanto, as doenças, os trabalhos têm dito que algumas complicações são mais comuns na gravidez. Saiu agora um trabalho em junho, um trabalho brasileiro, que falou que aumentaram cerca de 124 mortes em 6 meses relacionados à gestação e à Covid-19. Isso, em relação ao ano passado, representa um aumento de 7% de mortalidade. É muita coisa. Então, provavelmente, há um risco maior, sim, da gravidade da doença. Essas pacientes, se a gente for pensar bem na saúde pública do Brasil, é um fator de confusão ali, porque se eu pegar essas pacientes que morreram, 22% elas não chegaram em UTI. Ou seja, de cada 4 gestantes com Covid que faleceram, 1 em cada 4 não chegou nem para UTI. Então, será que não foi falta de acesso? E 15% delas sequer foi ventilada, mesmo indo para UTI. Então, a gente fica assim meio que de mãos atadas. Será que houve um aumento de risco de mortalidade nessas doenças, nessas gestantes pelo Covid? Ou a assistência ainda talvez esteja um pouco precária em alguns lugares? Então, é uma questão para se discutir. Em relação a riscos, é interessante a gente lembrar assim que se a pessoa está grávida, ela tem um aumento de 20% de chance maior de ir para uma UTI. Então, realmente, sim, a gravidez por si só é um risco para complicar a doença, mas não de contágio. Né? Até mediante esse dado, será que todas as gestantes, né, independente se estão ou não com Covid, elas deveriam passar por testagem? O protocolo, cada país desenvolve o seu, mas na medicina, essas gestantes deveriam passar por testagem para, enfim, diagnosticar sim ou positivo ou negativo para o vírus? Existem serviços no mundo e até no Brasil que têm testado gestantes na chegada da admissão, todas elas. Mas ainda é uma parcela muito pequena, né? Se a gente for pensar bem, a nossa testagem aqui ela é muito, muito, muito precária no Brasil, né? Diria que até no mundo, na realidade, ainda é, né? Alguns países é que têm testado mais, mas o Brasil não tem testado nem sequer os habitantes que têm sintomas. A gente tem isolado esses pacientes e nem testado eles. Então, chegar a dizer que eu vou testar todas as gestantes, para a nossa política de saúde, ainda é muito complicado. Mas o certo seria realmente, que daí, na teoria, essa equipe de saúde ia se preparar melhor. Mas eu volto, daí eu te digo assim, o que é importante a gente pensar como se fosse aquela pandemia. Não dá para dizer que o HIV não foi uma pandemia, né? Se a gente for voltar atrás, lá, a pandemia do HIV nos anos 80 até 2010 matou 35 milhões de pessoas. E naquela época a recomendação era dizer assim, a paciente chegava para ser admitida, qualquer paciente era de risco, então você teria que se cuidar, você cuidar de você e da sua equipe, como se todo mundo fosse positivo. Então esse é o pensamento mais inteligente. Então qualquer pessoa que chega na admissão, qualquer paciente, potencialmente ele é contaminado. Então se você pensar assim, se comportar de maneira de risco para todo mundo, talvez a nossa chance de sucesso, ou seja, de contágio na equipe médica, seja maior, né? Bom, as orientações, né, falando essa questão de Covid para toda a população, é manter aí o distanciamento social, o álcool em gel, uso de máscaras, enfim, essas características já estamos aí. O brasileiro diz, mas eu estou cansado de saber disso, embora muitos ainda, né, acabam não seguindo. E na questão da gestante, quais as orientações poderíamos passar para essas gestantes que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, em momento de pandemia, né, independente se esteja ou não com o Covid, quais são os cuidados que ela deve manter? Os cuidados que a grávida deve manter são os mesmos que a pessoa não grávida tem. Então, é aquela coisa de lavar as mãos, uso de máscara em lugares públicos, hoje onde ela eventualmente esteja. E não muda muita coisa em relação a isso, em relação à não gravidez. No entanto, a grande preocupação hoje em dia, até saiu um trabalho esses dias sobre
a pessoa caminhar ao ar livre, por exemplo, e do risco de contaminação, né? Então, saiu um trabalho belga-holandês, que falava que as pessoas, durante a sua atividade física, dependendo do vento, as gotículas dessa pessoa, que poderiam contaminar alguém, poderiam chegar a 20 metros, né? Esse trabalho repercutiu um monte na internet, só que esse trabalho não passou por nenhum crivo, assim, de uma editora importante. Então, assim, não é um trabalho sério para levar em consideração. O que eu quero dizer com isso? Que a grávida deve manter a sua atividade física, assim como todos nós, com um distanciamento, né? A grávida sempre a gente recomenda que elas não façam nenhum exercício que dependa de equilíbrio, porque a grávida tem uma perda de equilíbrio natural pela condição. Então, assim, bicicleta é complicado, moto é complicado, atividades de risco maior, de atividades aeróbicas que dependam de equilíbrio devem ser evitadas, mas caminhadas ao ar livre devem ser encorajadas, inclusive no momento atual onde todo mundo está estressado, a parte de atividade física deve ser mantida para que a gente possa ter um pouquinho mais de discernimento, um pouco mais de alegria, né? Um pouco mais de produção de serotonina para a gente ficar um pouco mais feliz, porque isso aqui vai um pouco mais ainda, vai mais longe ainda, isso não é uma coisa que vai durar uma semana, um mês, 2 meses, isso vai longe, e a gente encarcerar o pessoal em casa de não poder fazer nada vai ser muito complexo, né? O distanciamento deve ser mantido com certeza, e as medidas de saúde, ou seja, uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos, todos aqueles cuidados devem ser mantidos por todos, inclusive pela grávida, né? Nesse caso, atividades físicas, academia é indicada para gravidez? Algum tipo de exercício, geralmente usando a força, são restritos nesse caso? O importante, assim, a gente lembrar que a grávida não está doente. E se ela não tem nenhuma contraindicação de fazer musculação, por exemplo, ela deve fazer. Mas o que eu digo sempre, que a maioria dos guidelines fala, é que se eu nunca fiz musculação, não é agora na gravidez que eu vou começar a musculação. Então, se ela já vinha praticando essa atividade física, ela mantém. Então, assim, tem pacientes nossos aí que fazem fisiculturismo e engravidam, elas devem manter a sua atividade física. O corpo dela está acostumado. O que ela deve evitar é uma atividade de risco, eventualmente, onde ela possa se machucar, perder o equilíbrio. Mas ela deve manter, sim. Agora, se ela nunca fez nada antes da gravidez, no momento agora, começar com uma musculação ou com um esporte que ela nunca praticou. Por quê? Isso vai aumentar o risco de lesão, queda e aí, eventualmente, uma repercussão negativa na gravidez, né? Então tá aí, a primeira parte da entrevista com o Dr. Serrano. A gente ainda traz essa segunda parte da entrevista ao longo desta semana sobre esse assunto tão importante, gravidez em tempos de coronavírus. São muitas as dúvidas que pairam no ar e a gente nessa entrevista está aqui, claro, sanando parte destas dúvidas. Agora são 7h47, o Jornal da Manhã, edição local, vai ficando por aqui. A você uma excelente quarta-feira e já depois do intervalo você continua muito bem informado com as principais notícias de todo o Brasil. Termina aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento... Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.